Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e nessa última rodada valorizamos 7,55 cartoletas. Nosso patrimônio passou para 396. Foi uma rodada satisfatória considerando a classificação nacional. Digo satisfatória porque a gente se manteve na posição 64, na 64ª. Mas é claro que a gente está querendo voltar para o top 50. E acredito que vamos conseguir, pelo menos vamos lutar e vamos tentar. Já não considerei tão boa naquela outra meta que é chegarmos nas 500 cartoletas. Acho que ficou muito difícil. A gente precisaria manter acima de 11 e as rodadas estão muito esquisitas, muito zicadas. Tá difícil. Eu vou até abortar ela, não vou mais ficar falando nessa meta, mas na frente, se a gente vê que dá para chegar, a gente volta a conversar sobre isso. Por enquanto, a busca é pelo top 50. E vocês valorizaram mais ou menos que essas 7,5 cartoletas? Me diz aí nos comentários quantas vocês ganharam, beleza? Vamos interagindo. Nossos principais jogadores que trouxeram mais cartoletas, um foi disparado, João Paulo, com quase 3 cartoletas, e os outros todos trouxeram alguns mais, outros menos, mas foi bem satisfatório. A única zicada aqui ficou por conta de Bruno Henrique e Gabriel. Ambos voltaram a desvalorizar. Fernando Diniz também, que resolveu perder para o time reserva do Santos dentro de casa, também desvalorizou. O engraçado é que eu estou pensando em colocar de novo essa dupla, Bruno Henrique principalmente. Agora vamos vender todo o time e partir para novas contratações. Começando pelo técnico, eu separei 3 nomes que eu gostaria de indicar a vocês. Um é Jair Ventura, por conta da grande desvalorização, ele vem de 0,5, ou seja, nessa rodada, pouco que ele faça já traz algumas cartoletas. Os outros 2 seriam Fernando Diniz e Rogério Ceni, que também não pontuaram grandes coisas. 1,78, 1,82. Daí para cima não vejo nomes tão interessantes. Como eu não estou acreditando muito em uma vitória, pode até acontecer, mas em uma vitória do Sport, ou o Sport fazer 2, 3 gols no Fluminense, até porque o Fluminense, além de estar numa fase melhor, ele tem um sistema defensivo bem consistente. Então não vai ser Jair Ventura. Eu fico aqui na dúvida entre Fernando Diniz e Rogério Ceni. E vou ficar com o Rogério Ceni porque o Flamengo enfrenta o Goiás. Sei que está numa crise, mas claro que o Flamengo tem favoritismo. Assim como o São Paulo tem um favoritismo sobre o Atlético Paranaense. Só que não é um favoritismo tão acentuado, é um favoritismo menor. Mas Rogério Ceni é o nosso técnico. Aqui na lateral, nossas opções mais interessantes são Júnior Tavares. Ele não é um jogador que desvalorize, não pontua tão alto, aqui fez 7,2, rouba algumas bolas, mas desvalorizou pela primeira vez. Então pode ser uma boa opção, vem de menos 1,30. Raul Prata tem um histórico de muitas roubadas de bola, se bem que nas últimas 4 partidas negativou 3. Felipe Luiz é um jogador para ser considerado até para time principal, não resta dúvida. E aqui nos escondidos, nós temos as possibilidades de Calegari. Calegari vem de menos 1,3, mas ele é um exímio ladrão de bola e também apoia o ataque. Olha aqui, em 12 jogos que ele participou, ele fez 52 desarmes. É uma média muito alta. E o Fluminense com certeza vai tentar amassar o Sport. Isso aí faz com que se ganhe bolas lá na intermediária ofensiva. Então Calegari é uma baita de uma opção. Citaria também, não com tanta ênfase, mas ele vem de 2,1, é o homem do pênalti no São Paulo, então Reinaldo se torna uma opção boa. Mas pelo que eu vi aqui, Calegari é uma opção melhor, porque ele já vem negativo, e Felipe Luiz, do Flamengo. São 2 jogadores que a gente pode pensar neles até para time principal. Potencial eles têm. Então, Calegari e Felipe Luiz. Vamos para a nossa zaga. As opções aqui não são nada interessantes.
Um que está muito desvalorizado é esse Gustavo Henrique. Mas as médias dele são terríveis. Ele só positivou uma vez aqui com 1,8. Não vale a pena a gente arriscar no cara. A gente nem sabe se ele joga. O Flamengo está num ambiente meio confuso. Temos ainda Oliveira, do Atlético Goianiense, mas não acredito no saldo de gol. No zagueiro, nos laterais, a gente tem que pensar na manutenção do saldo. É onde eles mais ganham cartoletas, onde eles mais ganham pontos, porque eles já saem com 5. Então não dá muito para acreditar no saldo de gol do Atlético Goianiense. É aquela história, pode vir, mas não é provável. Temos ainda aqui Matheus Ferraz. Matheus Ferraz vem de uma negativada. O sistema defensivo do Fluminense é bom e pode sim manter o saldo de gol contra o Sport, que não tem um ataque tão insinuante assim. Matheus Ferraz, dos que eu vi até agora, foi a melhor opção. Outro nome, Marcelo Benevenuto. Por conta, não vem pontuando muito bem, mas ele fez menos 3 pontos na última rodada. Então, qualquer coisa que ele faça agora, e diante da nossa escassez de bons zagueiros, ele se torna uma opção bem viável. Se roubar uma, mesmo que tome gol, roubou 1, 2 bolas, chutou uma bola em gol do meio de campo, já traz cartoletas para a gente. Então, Marcelo Benevenuto também é boa opção. Temos ainda Hever, pode manter o saldo de gol, o Atlético não costuma tanto manter saldo de gol. Léo Ortiz, Arboleda, são boas opções, pontuaram em torno de 2 pontos na última rodada. E Júnior Alonso, são as opções melhores para mim, com a esperança de manter o saldo de gol. Mas eu vou ficar aqui, porque se ele, independente de manter o saldo de gol, só dele não fazer nenhuma besteira, ele já valoriza. É o Marcelo Benevenuto e o outro, como eu tinha falado com vocês, Matheus Ferraz. E fechada a nossa zaga. Aqui no gol também não temos grandes opções, não temos nenhuma barbada. Foi uma rodada em que muitos times conseguiram manter o saldo de gol e aí a galera não negativou. Quem negativou aqui e não foi muito foi Everson com 0 pontos, 0,4, podemos chamar de 0. Pode segurar o saldo de gol contra o Atlético Goianiense. Cleiton, do Bragantino, do Red Bull. Tadeu deve ser muito exigido contra o Flamengo. Então é uma opção boa, mas ele vem de 1,4. Temos ainda Luan Pollitt e Thiago Volpe. Essas seriam as melhores opções. Mas quem eu vou colocar aqui não está no provável. Aliás, é o César do Flamengo. Aliás, nenhum goleiro do Flamengo está dentre os prováveis. E o César, na última rodada, fez menos 4. Então, se ele se mantiver, vai ser uma boa opção para a gente. Acredito que é a melhor. Então, César no nosso gol. Se você chegou até aqui, espero que esteja gostando. Então, aproveito. Peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. No meio de campo, não temos assim nenhuma barbada. O jogador mais negativado que tem é esse Marcão Silva. Ele acredito que possa valorizar. É a primeira que ele negativa, mas ele fica muitas partidas ali, em torno do 0. Fez 1 gol no campeonato, sempre desarma uma média de acima de 2 desarmes por jogo, mas também ele faz 2 faltas todo jogo. Para cada desarme, uma falta. Então não é um jogador tão seguro assim, mas podemos ter um jogo truncado. Isso favorece o desarme. Marcão Silva é uma possibilidade, vamos deixar aqui em stand-by. Outro nome que eu citaria para vocês é Léo Cittadini. Ele negativou agora, mas vem de muito tempo sem negativar. E algumas vezes faz gol, já tem 4 gols no campeonato, pode aparecer assistência, tem uma média de 2 desarmes e 2 faltas por jogo. É um nome interessante, mas talvez tenhamos jogadores mais indicáveis. Outro nome que a gente pode pensar é esse Lima. Lima vem de 0 pontos. E ele é jogador de muitos scouts. Como o jogo contra o Bragantino tem uma tendência
sempre de ser um jogo aberto, e em casa o Ceará tenta atacar e vai querer atacar ainda mais, porque os dois estão disputando aquela vaga da Libertadores, acredito numa pontuação boa de Lima, é um ótimo nome. Marlon Freitas negativou, quase -3. O Atlético cede muito contra-ataque ali para o pessoal que está no meio de campo, principalmente dentro de casa. Pode ser uma boa o Marlon Freitas. Temos também aqui nos escondidos Juninho. Juninho vem de -3,6, uma desvalorizada alta. É um jogador de média de razoável para boa, então acho que a gente pode confirmar Juninho em nosso time. Outros nomes a ser considerado é Nicão. Nicão vem de -2 pontos, é uma desvalorização alta. Agora, entre Nicão e Cittadini, eu preferia o Cittadini. Olha as médias aqui de Nicão. Tirando esse jogo aqui, em que ele fez gol e deu assistência, todos os outros foi de pontuação muito baixa. Será que logo na rodada que a gente colocar ele vai pontuar bem? Acho um risco grande. Entre ele e Cittadini tem scouts bem mais interessantes. Olha a diferença. Mesmo estando menos desvalorizado, acho uma opção mais consistente. Temos ainda, além de Nicão, outros nomes bons são os de... Vamos procurar, não tem tanto nome interessante. Diego, a gente não sabe até que ponto ele é titular do Flamengo. Temos Everton Ribeiro, em termos de... É um ótimo jogador, mas em termos de cartola, uma no cravo, outra na ferradura. Mas é uma possibilidade bem interessante. Everton Ribeiro. Porque a gente quer jogador também, quer um time agressivo. A gente não quer só o jogador desvalorizado. A gente quer aquele jogador que possa vir a pontuar. E claro que Everton Ribeiro tem esse potencial. Outro aqui é o Patrick. Com a ausência de Galhardo, ele deve encostar muito mais ali na frente. E aí os scouts dele aqui são sempre bons, sempre interessantes. De toda essa série que teve aqui, o pior scout foi esse último, que fez 2,6. Todo mundo esperava muito mais dele. Raul eu não indico tanto. Ele deve fazer 4 pontos ou 5, que é a média dele. Mas com 4 pontos ele vai valorizar 20 centavos. E claro que a gente quer mais. Temos ainda, aqui já é uma aposta muito arriscada, que é o Arrascaeta. Ele vem de 4,1. Claro que tem potencial de imitagem. O Flamengo tem favoritismo ainda sobre o Goiás. É uma briga de um time que está sendo criticado, mesmo estando no G4, contra um time que começa a ser elogiado e estando ainda no Z4. E nessa rodada não sai. Tem que ganhar. Então vai atacar. Isso, espero, né? Ninguém ataca o Flamengo. É incrível. Eu não sou flamenguista, não. Eu sou Vitória. Apenas Vitória da Bahia. Mais nada. Mas realmente nenhum time ataca o Flamengo. O Fluminense jogou todo fechado. O Ceará jogou todo fechado, que nem é uma característica do Ceará. E ganharam. Talvez o Goiás venha a fazer a mesma coisa. Eu vou fechar nosso time, existem dúvidas. Se bem que dúvidas, vocês sabem que eu coloco no topo dos comentários desse próprio vídeo, pelo menos meia hora antes de fechar. E estou colocando também no Instagram, no mesmo período, geralmente até antes. Mas é garantido um time revisado pelo menos meia hora. Aqui no topo dos comentários e lá no Instagram. Vou fechar nosso meio de campo com Juninho, como a gente já colocou, Marlon Freitas, estou levando fé, a desvalorização dele é alta, -3 pontos, -2,9, e vou colocar esse Lima. Eu já tenho várias vezes, fiquei com vontade de colocar ele até no time principal. Olha que ele tem médias bem interessantes. Nunca coloquei, vou colocar agora no time de valorização. Tomara que ele faça ali 8 pontos e com isso nos trará mais do que uma cartoleta. Lima fecha o nosso meio de campo.
No ataque, nossas melhores possibilidades são Rafael Moura, do Goiás, mas ele tem pontuado, ele negativa muito, ele pode até, mesmo negativo, pode até nos fazer perder cartoleta. Pode também chutar 2 bolas em gol e aí traz alguma coisa, né? Se fizer gol, mita bastante. É uma possibilidade a ser considerada. Muito embora ataque e meio de campo, eu sempre dei prioridade a jogadores de potencial maior, mesmo que estejam um pouco mais valorizados ou menos desvalorizados. Outras possibilidades, Chico contra o Atlético, algum contra-ataque. Temos Soteldo do Santos, pega um Botafogo extremamente frágil, ele vem de menos 0,5, é uma possibilidade. Temos Fred do Fluminense, ele vem de exatamente 0 pontos, não é de 10 e 20 não, ele vem de 0 aqui nessa rodada, que nem aparece aqui. Mas Fred é uma boa possibilidade, viu? É atacante que costuma fazer gol. Às vezes também gosta de dar uma zicadazinha, não faz nada no jogo, mas que o Fluminense tem favoritismo sobre o Sport é totalmente incontestável. Outros nomes interessantes, Carlos Eduardo, que vem de 0,1, jogador buliçoso, enfrenta a forte e a sólida defesa do São Paulo, a melhor defesa do campeonato, junto com o Grêmio. Acho que agora, nessa última agora, o Grêmio empatou 0-0, o São Paulo tem a segunda melhor defesa, que ainda é muita coisa. Temos ainda aqui Kleber, vem de 1 ponto. Quem é mais? Keno com 1 ponto. Keno deixou de bater o pênalti, mas eu assisti o jogo dele contra o Red Bull Bragantino, ele teve perto de assistência, não teve nem tão próximo assim de fazer um gol, mas de assistência diversas vezes. Então é um nome que sempre a gente considerar. Infelizmente não tem o pênalti. Infelizmente para nós cartoleiros, né? Temos ainda aqui Bruno Henrique do Flamengo e, claro, é ainda um nome de grande potencial. Olha a média dele, 5,16. Então, Bruno Henrique vai novamente no nosso time. Já são 2 rodadas com ele zicando. Se for a terceira, eu sou capaz de ainda colocar a 4ª. Sou meio teimoso. Mas eu acho que em algum momento ele vai imitar e vai nos trazer 2 ou 3 cartoletas. A mesma coisa aqui com Keno. Keno também colocarei no time. O terceiro atacante, eu quero mostrar aqui para vocês, retirar aqui o provável. A gente tem Pablo do São Paulo, que fez menos 3,1. Isso é uma negativada grande, principalmente para um atacante do São Paulo, que é um time muito ofensivo. Ele não fez absolutamente nada na outra rodada. Agora o problema é que a gente não sabe se ele realmente vai ser titular, se não vai, se joga o tempo todo. Outro aqui que a gente não sabe se vai ser titular, mas é uma boa opção. Deixa eu escrever o nome dele aqui que fica melhor da gente localizar. É o Gabriel. Pensei que tinha tirado os prováveis. Tá aqui ele. Jogador de média 5,2, bate pênalti. Não acredito que voltem a deixar ele fora do jogo. Então vou cravar aqui e a gente vai ficar atento às notícias. Meia hora antes, no topo dos comentários e no Instagram, o time revisado. Mas por enquanto, Gabriel em nossa equipe. O Flamengo é muito favorito contra o Goiás. E desde já, isso não importa muito, vou cravar ele como capitão da nossa equipe. O time fecha com César, Calegari, Felipe Luiz, Benevenuto, Matheus Ferraz, Juninho, Marlon Freitas, Lima, Bruno Henrique, Keno, Gabriel e Rogério Ceni. Custou apenas 81 cartoletas. Se gostou, deixa um like, isso aí nos motiva a continuar produzindo mais e mais material. Beleza? Abração e uma boa rodada para todos nós.